Vamos continuar nesse projeto de tirar 1000 no Enem, hein? Fica de olho porque hoje eu tenho uma diquinha para vocês sobre a competência 1 da redação Enem. Sobre o que diz respeito à competência 1, galera? Ah, Carla, diz respeito sobre as inadequações gramaticais, ou seja, os erros morfossintáticos que eu posso cometer ao longo do meu texto. Real, verdade. Vocês estão certos. Mas ela não é só isso, galera. A competência 1 da redação Enem diz respeito ao seu uso da língua portuguesa para a construção do argumento. O que isso quer dizer, bebês? Primeiro, você precisa ter um bom domínio da língua portuguesa. E isso não quer dizer usar esses termos cheirando a naftalina que de vez em quando vocês querem colocar. Isso quer dizer num elemento estrutural. Ou seja, a sua estrutura de redação tem que mostrar que você tem um domínio da língua para a construção do texto. Eles observam isso principalmente sobre dois aspectos, que é o que eles chamam de estrutura sintática complexa. O que caracteriza uma estrutura sintática complexa? Duas coisinhas. Primeiro, inversões sintáticas. A gente tem a ordem direta do português. Sujeito, verbo, objeto e o resto. Essa ordem, que a gente chama carinhosamente de SVO, é como a gente normalmente constrói as nossas frases dentro do português, mas ela não é fixa. A gente pode inverter, a gente pode trocar. Colocar o objeto antes do verbo, o sujeito para depois, o sujeito no meio do objeto e do verbo. Enfim, a gente pode fazer o que a gente quiser com essa construção, usando as vírgulas direitinho para marcarem as inversões necessárias. Galera, é muito importante que vocês mostrem que vocês conhecem a língua portuguesa bem bastante para promover inversões. Mas cuidado, hein? Um erro que vocês costumam cometer é quando vocês invertem e colocam o verbo depois do sujeito, antes do sujeito, por vezes vocês se esquecem das regras de concordância. Então, por exemplo, se eu digo assim, aconteceu muitas coisas, eu não posso. Por quê? Porque por mais que eu tenha trocado, esse muitas coisas vai ser o sujeito. Então eu tenho que flexionar o verbo. Aconteceram muitas coisas. Tranquilo? Outra coisa que é observada é se você consegue utilizar as orações subordinadas dentro da construção do seu texto. Lembra das 3 subordinadas? Substantivas, adjetivas e adverbiais? Elas são analisadas também, galera. Então a gente tem que ver se eu consigo utilizá-las dentro da construção do meu texto. Meninos, uma atenção muito grande aqui. Não existe período composto por orações subordinadas apenas. Ou seja, se eu estou construindo uma oração subordinada dentro do meu texto, ela precisa se subordinar a alguém. A quem? A oração principal. Ela precisa se ligar a uma oração principal. O que vocês estão fazendo de vez em quando? Presta atenção. É necessário tomar medidas para providenciar, para resolver esses problemas, ponto final, visto que afeta a coesão social, ponto final. Esse visto que afeta a coesão social, ela é uma oração subordinada adverbial causal. Se ela é subordinada, gente, ela não pode estar sozinha dentro do período. Para ela ser subordinada, ela deve necessariamente se subordinar a alguém. Então eu troco esse ponto por uma vírgula. Ei, isso é muito importante. E depois que a gente analisar, se está presente essa estrutura sintática complexa que é necessária para o nível 5, o que eu posso ter? Eu posso ter até 2 inadequações. Eu posso ter até 2 desvios gramaticais. O que são desvios gramaticais? Erro de vírgula, erro de concordância, inadequação, né? Inadequação de vírgula, inadequação de concordância, inadequação de regência. Presta atenção, corroborar é verbo transitivo direto. Corroboram o argumento. Não corroboram com o argumento, não corroboram para o argumento. Corroboram o argumento. Carla, não é assim que alguém fala. Beleza, mas é assim que está na gramática tradicional. E, além disso, além desses erros, vocês têm que ver as inadequações de termos. Ou seja, às vezes você vê assim,
uma coisa muito bonita que você olha e fala, nossa, que palavra bonita, ó, vou colocar na minha redação porque eu vou parecer chique, tipo Machado de Assis, assim, fino. Galera, beleza, vocês querem parecer finos, tudo bem. Mas você sabe mesmo o que significa essa palavra? Porque não adianta nada vocês colocarem no texto uma palavra que vocês não conhecem e acabar errando porque o sentido dela é diferente. Concorda? Meninos, fica a dica. Usem palavras conhecidas. Não é critério o quão chiques são as palavras que vocês colocam. Nenhum corretor vai analisar se você está escrevendo como Machado de Assis. Não é isso que a gente quer ver. A gente quer ver se você entende o uso do português. E para entender o uso do português, não quer dizer que eu preciso ficar usando essas coisas finas, como palavras chiques e rebuscadas e mesóclises, por exemplo. Tá bom? Então, ó, fiquem de olho nisso. Principalmente sobre as orações subordinadas. Elas têm que estar relacionadas a uma principal. Porque senão causa penalização na competência 1, tá bom? Então, ei, continuem produzindo. Fiquem em casa e cuidem das suas famílias, tá? Tô com saudade. Beijo pra vocês.